estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, para a última conferência desse congresso intenso, extenso e que vai durar por bastante tempo. Amor! Já tivemos, então, as nossas 3 conferências e mais essa. Coisa, ficar, vivo, amor. Essa 4ª conferência é sobre uma política outra, num tempo, num ano, numa situação em que a gente vai precisar falar de amor. Dá até frio na barriga, não é? Então, vou trazer uma epígrafe dele, Rudolf Steiner, nesse belíssimo, pequena palestra que ele tem aqui, O Amor e o Seu Significado no Mundo. Diz ele, Rudolf Steiner, no GA 143, aqui na página 16, o verdadeiro amor não é capaz de aumentar ou diminuir. O amor é algo de natureza totalmente diversa da sabedoria e do poder. Se procurarmos aprofundarmos em tudo o que é criativo, chegaremos ao amor. O fundamento de tudo o que vive é o amor. Então, eu vou dizer, falar de amor é uma escolha difícil, mas necessária. Difícil, pois o termo é banalizado de tantas maneiras que fica quase impossível enumerá-las. Necessário, porque é urgente fazer ver que este caminho ainda é viável em nossa política existencial. Vou dizer, particularmente, tenho dificuldade. E, nesse sentido, faço um exercício e também pedi uma ajuda. O exercício já tem uns 3 ou 4 anos. É diário e totalmente irrelevante para qualquer pessoa além de mim. Mas ele é tão importante para a minha saúde mental. Todo dia eu posto nos meus stories uma foto com o dizer amo, assim, em maiúscula, e um coraçãozinho. É banal, mas me obriga a pensar no amor e naquilo que eu amo, que vocês já sabem, é bicho, é planta, é gente, são as artes manuais. Tem dias que é fácil. Você está no espírito do amor, encontra uma coisa, fotografa, tudo bem. Mas tem outros que é um esforço tamanho GG. E nesses dias, o exercício amplia-se. E eu percebo que esse exercício banal, cotidiano, usando essas redes sociais, esses stories terríveis, tem tido efeitos benéficos. E, entre os efeitos benéficos desse exercício, surgiu a coragem de propor para mim mesmo a jornada da quaresma desse ano de 2026, 40 dias de programa todo dia no ar. Tanto aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, escrevo no blog, faço postagens, é como se fosse aqui o congresso, só que monotemático. E o tema dessa vez é Quaresma, Almanaque do Amor. Pensei, sabe, gente, de trazer
esse almanaque com várias coisinhas, porque sempre na quaresma eu faço assim, várias vinhetinhas com várias coisas, só que dessa vez eu coloquei o nome guarda-chuva de quaresma do amor. Mas vai ter o detox também, vai ter os nossos ritmos. Quem está acostumada, já faz uns muitos anos que a gente faz isso, vai poder seguir. E pedir uma ajuda a ela, a escritora e ativista falecida recentemente, que fala de amor de um jeito que eu posso compreender e referenciar aqui. Bell Hooks. Eu adoro, sabe? Adoro demais. Eu vou ler durante a quaresma 4 livros dela. 3 que compõem a trilogia do amor e mais um difícil. Mas aí eu vou ler também, que é esse, A Vontade de Mudar. Subtítulo diz: Homens, Masculinidades e Amor. É um assunto difícil e hoje vocês vão ver o tanto que ele é difícil, que eu trouxe um trecho aqui para a gente pensar um pouco sobre isso juntas. Muito bem, vamos em frente. Então, diz a Bell Hooks em Tudo sobre o Amor. A busca pelo amor continua, mesmo diante das improbabilidades. Ela escreveu isso no começo dos anos 2000, deixa eu ver de quando que é. Acho que é 2000 mesmo. Nunca vou me conformar com ficha catalográfica no final. Nunca. Ela escreveu no ano 2000. Puxa, o ano 2000, gente. Era uma coisa assim. Tinha o bug do milênio por um lado, mas tinha todo um movimento da virada do milênio que foi genial. Enfim, a busca pelo amor continua, mesmo diante das improbabilidades. Se naquele tempo que a gente estava plena de devires, achando que ia dar certo, ainda tinham tantas improbabilidades, imagina agora, 25, 26 anos depois. Devemos retornar... esse é do Salvação. Olha só. Salvação, vou ler o subtítulo. Pessoas Negras e o Amor. Acho importante, mesmo porque eu sou mãe de um jovem negro, então eu me sinto legitimada e instigada a também estar pensando sobre essas questões de raça, de gênero, mas de raça especialmente. Devemos retornar a uma ética do amor que incorpore uma combinação de cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade. Nossa, eu simplesmente concordo completamente com ela. E aqui, no Tudo sobre o Amor, tem um prefácio da edição brasileira dessa jovem Silvane Silva, que é uma belezura. Acho que o prefácio vocês conseguem encontrar com ele pela internet. Talvez lá no site da Elefante vocês conseguem ler. Diz ela assim: e o primeiro passo deve ser abandonar a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como ética de vida. Fundamental, fundamental. E aí volta o nosso querido Steiner. Eu consigo, coloco ele nas frestinhas
Claro, a partir da antroposofia da imanência, sem criar igreja, sem criar dogma, sem criar seita, tentando fazer ver que no fundamento da nossa pedagogia Waldorf, aos macaquinhos, da nossa pedagogia Waldorf, de tudo, tem um pensador que se abre aos devires. Ele diz: o amor é o sol moral do mundo. Então, essa quaresma vai ser interessante, porque vai lidar com uma coisa que eu tento fugir o tempo todo, que é essa questão do aspecto moral. Eu sempre que posso invisto numa ética que tem uma distinção. Inclusive, alguns autores chamam de moral o que eu chamo de ética, e os autores da minha referência, e de ética o que eu chamo de moral. Mas, na minha perspectiva teórica e nos autores que eu frequento, moral é aquilo das combinações sociais, dos acordos, ela muda historicamente, ela muda geograficamente. Então, são outras questões, são reguladas socialmente. E ética é um dispositivo interior, que às vezes a nossa ética vai contra toda a moral social. Então, é um pouco por aí. Mas é mais ou menos o mesmo tensionamento da palavra amor. Ela é tão apropriada de tantas maneiras que é custoso a gente trabalhar com esse léxico sem cair, ser apropriado por quem está do outro lado da tela, quem está lendo, pelo amor do senso comum que aquela pessoa tem. Então, são palavras difíceis, mas eu vou lidar com elas. Vou trazer agora, desse livro ainda, Salvação, Pessoas Negras e o Amor, uma citação que a Bell Hooks faz de um filósofo. Diz assim: a ética do amor não tem nenhuma ligação com sentimentos compassivos ou conexões tribais. E eu vou acrescentar aí, nem com familismos. Porque tem gente que é toda aberta ao amor, contanto que tem um familismo envolvido. O amor por si próprio e o amor pelo outro são ambos costumes, olha lá de novo, que conduzem a pessoa a uma crescente valorização de si mesma e incentivam a reação política em sua comunidade. Achei interessante a Bell Hooks trazer esse filósofo e achei interessante a perspectiva dele também. E aí ela vem falando: ainda que líderes e pensadores negros contemporâneos falem sobre a necessidade de adotar uma ética do amor como alicerce das lutas pela autodeterminação negra, a maioria dos textos de não ficção sobre a experiência negra não aborda a questão do amor de maneira extensiva. Foi interessante que eu estava preparando essa conferência e vi um dos líderes do Panteras Negras que voltaram a atuar lá nos Estados Unidos por causa da perversidade que está acontecendo por lá, e ele justamente trazia esse aspecto de como os panteras eles abraçam e acolhem a proteger toda a gente, independente de raça, independente de gênero, independente de classe. E e ele falou do amor e eu imediatamente pensei naquilo que a gente vai fazer, quer dizer que mesmo numa ação intensiva como dos Panteras Negras, para combater uma força terrível, ele faz uso do amor. Não só por seus iguais, por suas tribos,
Quero deixar isso claro. Não só por seus iguais, por suas tribos, mas por tudo que há. Eu acho que isso é bastante importante da gente entender. Ó, todo dia, quem me segue sabe. É pouca gente que me segue no meu perfil pessoal, mas todo dia eu estou lá. Amo, amo, amo. Saiba que não é à toa. Eu estou me esforçando, tá bom, gente? Por quê? Porque se a gente perambula pelos lugares das redes, se a gente vê noticiário, se a gente não está alienado, o índice de raiva é bem maior do que o de amor, não é? Então, esse é o meu exercício cotidiano de amar. É gostoso, não é? Então, eu vou trazer agora desse outro livro dela, Comunhão, A Busca das Mulheres pelo Amor. Eu já passei um pouco da faixa etária e dessa discussão que ela traz nesse livro, mas eu acho importante eu também lidar com isso de frente, assim, por quê? Porque a grande maioria das minhas alunas pesquisadoras estão nessa faixa etária, estão sofrendo demais, demais com as questões da busca das mulheres pelo amor, como vai discutir a nossa Bell Hooks nesse livro. E aí ela diz assim: mulheres falam sobre o amor. Desde a infância, aprendemos que conversas sobre amor são narrativas com marca de gênero, um assunto feminino. Nossa obsessão com o amor não começa com a primeira paquera ou a primeira paixão. Atenção, gente. Começa com a primeira percepção de que as mulheres importam menos do que os homens, de que não importa o quão boas sejamos, aos olhos de um universo patriarcal, nunca somos boas o bastante. A condição de mulher na cultura patriarcal nos marca desde o princípio como seres sem valor ou com menor valor e, portanto, não surpreende que, como meninas, como mulheres, aprendemos a nos preocupar, sobretudo, em saber se somos dignas de amor. Ela morreu muito jovem, mas se ela tivesse morrido mais velha, ela também perceberia que as velhas, que entram numa categoria ainda mais desprezada do que as meninas e mulheres, também acham que devem ser dignas de amor. Não romântico, que ela vai desconstruir direto aqui, mas do amor entre os pares. Amor às mais velhas. Amor às mais velhas. Ué? Por quê? Porque somos subjetivadas desde a infância a descartar o velho e a querer sempre o novo. Esse é um aparelho capitalista que se aplica ao consumo e que é transferido às pessoas. Então, diante da sabedoria das mais velhas, nós descartamos e vamos buscar os influencers instagramáveis. Francamente, gente, esse assunto não entra aqui, não. Ó, vai ser um exercício e tanto essa quaresma do amor. Para começar comigo. Pelo menos se me fortalecer para um ano que nos aguarda aí, para esse mundo, se durante a quaresma, que começa logo agora, eu nem vou ter minhas férias de fevereiro, que eu sempre tenho, porque resolveram trazer a quaresma para o dia 18, é a quarta-feira de cinzas. Mas, se me fortalecer durante esse período, até a Páscoa, todos os dias lendo, buscando, trazendo questões para refletir sobre a nossa potência política de amar,
Se isso me fortalecer para esse ano que nos aguarda, já vou ficar satisfeita. Bem, agora eu vou ler sobre esse livro, A Vontade de Mudar. Homens, masculinidades e amor. Essa frase, dita na página 15 e 16 pela Bell Hooks, era uma frase comum na minha casa. Espera só seu pai chegar em casa. A gente estava 4 filhos, aquela bagunça completa. Quando chegava, eu lembro até hoje, quando chegava a hora do meu pai chegar em casa, tinha assim, minha mãe ficava aflita, colocava todo mundo em polvorosa para arrumar, para tirar a bagunça da reta dele, sabe? Era uma coisa assim. Bem, eu não vou falar das minhas coisas, deixa eu ler a autora. Não é fácil, não, gente, não é fácil, não. Eu tenho homem, mas a gente tem que pensar naquela mulher que era submetida àquele homem, que dependia financeiramente daquele homem para sustentar seus 4 filhos. 4 filhos. Enfim. Eu dou risada de nervoso. Diz a Bell Hooks num texto lindo, como o texto dela é suave, como o texto dela nos alegra, sabe? Como a potência de escrita dela tem uma política de narratividade agregadora. Diz ela sobre os piores assuntos. Ela fala com essa simplicidade e profundidade. Quando eu era jovem, de 20 e poucos anos, que ainda não havia encontrado as próprias forças, eu frequentemente desejava que os homens em minha vida morressem. O anseio pela morte de meu pai começou na infância. Era o modo como eu respondia à sua fúria, à sua violência. Costumava sonhar que ele havia partido, que estava morto. A morte era a saída para o medo evocado pela ameaça. Aspas, espera só o seu pai chegar em casa. A ameaça de castigo era muito intensa. Seu poder sobre nós, muito real. Deitada na cama de minha infância, esperando ouvir a dura raiva de sua voz, o rumor invasivo de seus comandos, eu costumava pensar, se ao menos ele morresse, nós poderíamos viver. Mais tarde, já uma mulher adulta, esperando meu companheiro chegar em casa, o homem, que normalmente era afetuoso, mas que às vezes irrompia em violentos ataques de raiva, eu costumava pensar, talvez ele sofra um acidente e morra. Talvez ele não volte para casa e eu vou estar livre e poder viver. Muitas mulheres e crianças ao redor do mundo querem que homens morram para que elas possam viver. Esta é a mais dolorosa verdade da dominação masculina. Homens exercem o poder patriarcal na vida cotidiana de formas tão espantosamente ameaçadoras que mulheres e crianças se retraem de medo em vários níveis de impotência, acreditando que a única saída para seu sofrimento, sua única esperança é que os homens morram, que o pai patriarcal não volte para casa. Mulheres e crianças, meninas e meninos sujeitos ao domínio de homens patriarcais têm desejado vê-los mortos,
porque pensam que esses homens não querem mudar. Elas acreditam que homens que não sejam dominadores não irão protegê-las. Acreditam que os homens não têm salvação. Ai, nossa! Não é? Quem vive sabe. Quem vive sabe. Opa, até a luz acabou aqui. Deixa eu terminar rapidinho. Não há nada mais sábio do que promover o amor na Terra, diz Rudolf Steiner. Quero agradecer demais a essa linda autora e também a esse homem que tentou, né, gente? É um homem com vontade de mudar. É só ver a página 168 de A Filosofia da Liberdade, onde ele diz que não é possível que as mulheres sejam tratadas como são, para a gente ver que ele tinha vontade de mudar. Quero agradecer demais. Essa aula já está lá. Hoje é conferência, hoje não é aula. Já está lá no site, que está uma gracinha. O nosso site vai ficar lá para sempre. Você pode acessar esse conteúdo sempre que precisar montar um curso, uma aula, escrever um artigo. Muito bem, então, gente, o que eu tenho a dizer muito obrigada. Volto às 16 com a professora Gabriela Frosina e sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.